Bom dia a todos. O Grupo Homens S.A. está começando agora. Hoje, quarta-feira, são 8h08 da manhã. Temos pessoas aí de várias regiões do Brasil, como sempre, participando. E hoje o grupo caminhando de uma forma diferente, né? Esse grupo, como eu falei, geralmente tem a participação, não é o clube do Bolinha necessariamente, mas na verdade né? Porque geralmente são só homens que participam. E hoje a gente convidou as famílias, as esposas, as mulheres para estarem conosco, porque é um dia muito especial. Nós teremos o testemunho, teremos uma palavra, né, do nosso amigo, do nosso irmão Sandro Silveira, né? Nesses tempos onde a pandemia do novo coronavírus já dizimou 130 mil pessoas no Brasil, né? O Sandro é um sobrevivente do corona, graças às orações da igreja, à mão do Senhor, graças à persistência, à garra dele também, né? E ele tem histórias aí para nos contar também. Então, para iniciar o nosso grupo de hoje, eu quero passar a palavra para o pastor Aquiles. Pastor, bom dia. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão com a gente, que aceitaram esse convite de estar nesse ambiente virtual, porém um ambiente inspirativo, provocativo, de fé. Tenho certeza absoluta que todos seremos abençoados. Antes de orar, eu queria só ler aqui uma expressão. Esse aqui é um devocional do Eugene Peterson. E ele diz: o Espírito Santo é Deus ativo em nós, não é um sentimento, nenhuma sensação, mas Deus agindo em nós e por nosso intermédio. Todos os que creem e vivem na ressurreição de Jesus Cristo tornam-se participantes reais da vida ressurreta. Daí tem uma oração que eu quero que ela se estenda a todos nós. Hoje nós estamos com homens, mulheres, eu sei que será um tempo tremendo aí. A gente vai poder ouvir um pouquinho do milagre, daquilo que Deus tem feito na vida do Sandro. Ontem eu e o Lauré pudemos fazer uma visita e fomos tão abençoados. E eu sei que todos nós estamos sendo, mas seremos ainda mais abençoados aí na continuidade dessa sala. Aqui tem uma oração que diz: sopra em mim, sopro de Deus, até que meu coração seja puro, até que a minha vontade seja uma como o teu fazer e suportar. Sopra em mim, sopro de Deus, até que eu seja totalmente teu, até que essa parte terrena de mim brilhe com teu fogo divino. Queria orar com vocês. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por todos aqueles que estão nesse ambiente virtual, porém nós estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, que essa manhã, esses minutos que vamos passar juntos, possam ser inspirativos, provocativos, onde a nossa fé venha a ser nutrida, onde a nossa fé venha a ser alimentada. Obrigado por cada homem, por cada mulher que está nesse ambiente virtual. Que essa bênção se estenda às suas famílias, se estenda às suas comunidades, se estenda, Senhor, às suas organizações, às suas empresas, aos empreendimentos de cada um, Deus. Nós submetemos esse tempo à liderança do Teu Espírito Santo totalmente. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre e que o nosso coração possa se aquietar nessa manhã, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. É a nossa oração como grupo, é a nossa oração em comunidade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua palavra, né? Um agradecimento especial a todo mundo que está conosco. A gente tem gente aqui de Belém do Pará. Eu vou dando as cidades aqui, vão dando tchau, né? Tem gente de Rondônia, tem gente de Almirante Tamandaré, de Maringá, de Itapeva, de São Mogi Paulo. das Cruzes. Mogi das Cruzes, vai me ajudando. São Paulo, né? Para o pessoal que está chegando agora, só para que vocês saibam, geralmente a gente faz, antes de ter uma palavra, uma rodada entre todos os integrantes do grupo, depois a gente tem um tempo de oração, tem uma palavra, tem um compartilhamento dos desafios diários aí de cada um, né, da vida secular, da vida espiritual. Não é um grupo de business, de negócios. Nós queremos para frente também pensar nisso, mas separado desse espaço que a gente dedica especialmente a um tempo de espiritualidade, a um tempo de reflexão, a um tempo de busca do Espírito Santo.
E o que eu posso dizer, antes de passar a palavra para o pastor Fabiano, é que nesse período, neste tempo, quem tem participado tem sido edificado, tem sido abençoado, tem sido tocado pelo Espírito Santo, né? E graças a Deus que o Senhor criou esse canal, essas possibilidades tecnológicas para que a gente esteja junto. Então, tem uma conexão muito especial. Então, eu vou passar para o pastor Fabiano. Pode abrir o seu microfone aí, pastor, por favor. E aí você já repassa a palavra para o pastor Sandro, né? O Fabiano, ele é pastor da igreja do Avivamento Bíblico, canta e toca muito bem. E eu provoquei ele, daí ele falou, não, cantar cedo é difícil. Daí eu falei assim, então pode ficar tranquilo que eu vou cantar. Então se vocês, para não cair a audiência do grupo, Fabiano, eu não vou cantar, tá bom? E traga a palavra e introduza o Sandro para falar conosco, né? Aqui, além do Sandro, eu estou vendo aqui na nossa tela também o pastor Marcos Magalhães, lá de Rondônia. Dá um tchau, Marcos. O Marcão também viveu um pouco disso na pele, mas talvez nem de perto o que o Sandro viveu em relação ao Covid-19. Fabiano, é com você. Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Deus abençoe o seu dia e eu não quero me alongar até para a gente ouvir e dar bastante tempo ao Sandro. Eu quero apenas deixar uma reflexão para vocês. Bom, nós aqui somos ou pastores, ou líderes de algum ministério, ou empreendedores, alguns empresários, outros profissionais liberais, enfim. E a gente só consegue avançar sem nos machucar na nossa jornada se nós vivermos com base no amor, né? Na verdade, mas não no amor que a gente está, não no amor condicional, né? Ou no amor baseado em afeto e em carinho. Não conseguimos, a gente sempre vai se frustrar. E o apóstolo Paulo, ele dá algumas dicas para a gente sobre um amor baseado em escolha, um amor que é paciente, um amor que é sofredor, um amor que persiste. E eu quero ler aqui esse texto, mas com uma outra tradução. Eu não me lembro qual é a versão que eu peguei, provavelmente eu devo ter pego de um livro do Henry Nouwen, mas eu quero ler aqui, deixar apenas esse texto para você hoje, tá? Diz assim, olha, o amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem, o amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Então, com essas palavras, eu quero introduzir nosso amigo Sandro Silveira. Sandro, seja bem-vindo. Deus te abençoe, que nós tenhamos em nosso coração a singeleza de absorver aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor. O nosso desafio sempre é não falar de nós, mas falar dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas como eu fui convidado para dar um testemunho, eu vou ter que fazer uma breve introdução, falando um pouco de mim, da minha família. E realmente para nós foi um momento de transformação das nossas vidas, né? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Sandro, eu fui casado com a Rosilene durante 31 anos
E desse casamento o Senhor nos abençoou com 2 filhos, a Milena, que tem 30 anos, o Pedro, que tem 29. A Milena, há 6 anos, foi estudar fora, nos Estados Unidos, e acabou ficando, optando, né, por morar lá nos Estados Unidos. Hoje é casada com o Natanael, filho do pastor da Igreja Batista em São José, a Igreja Campinas, Igreja Batista de Campinas. E o Pedro nos deu uma neta do primeiro casamento dele, que é, acho que Eduarda, que tem 9 anos. A Rosilene foi a minha primeira namorada, e a minha mãe falava o seguinte: olha, eu não quero que vocês tragam nenhuma menina em casa, nenhuma moça, se não for a moça que vocês forem casar. E um dia apareceu a Rosilene lá em casa, e não fui eu que levei, foi uma das minhas irmãs, e a minha mãe já me deu um chega para lá, né? O que essa menina está fazendo aqui? Então eu brinco que eu só casei porque ela chegou lá em casa e ela que falou: ó, vou casar com você, né? E a minha irmã nos apresentou, e foi a primeira moça que entrou na minha casa, e foi a primeira moça que entrou na minha vida. E nós tivemos 3 anos de namoro e noivado e 31 anos de casado. É uma vida, foi um presente de Deus para a minha vida. E desde que nós casamos, né? Nossa casa sempre foi uma casa acolhedora, uma casa que recebia pessoas, que cuidava de pessoas. A minha esposa tinha uma generosidade incrível. O prazer dela era sempre receber pessoas. As pessoas que entravam em nossa casa falavam que era difícil sair, porque ela não deixava. Se a pessoa entrasse para acho que almoçar, a mesa era posta de 2 em 2 horas, e ela era uma pessoa que cativava muito, né? Então, nessa jornada de 31 anos, nós chegamos a um momento de vida que nós tínhamos planejado esse ano, de nos mudarmos ou termos uma segunda casa no litoral catarinense, na cidade de Camboriú. E eu tinha desafiado ela esse ano. Eu falei, porque nós cuidávamos da nossa sogra, que tinha 76 anos, e nós chegamos a um nível de cansaço muito grande. Então eu falei: olha, esse ano é o ano da nossa aposentadoria. E eu falava para ela: nesses 31 anos, nós passamos grandes dificuldades em termos da vida, né? E o nosso projeto era ter um tempo agora, um para o outro. Porque nesses 31 anos nós vivemos na demanda, né, da família, na demanda de cuidar um dos outros, e ministério que o Senhor sempre nos colocou, e ela muito envolvida com tudo. E eu cheguei para ela e falei: olha, eu estou te convidando porque eu quero passar esse tempo, um tempo que a gente nunca viveu como casal. E ela envolvida em cuidado da mãe, isso, aquilo, neta, porque nós cuidamos da nossa neta desde que ela nasceu. E graças a Deus, esse ano que passou, o meu filho voltou de Minas, que ele estava lá, e assumiu o cuidado da filha. Então nós estávamos num momento muito propício, né, para vivermos um tempo especial como casal. E eu sei que eu tive que falar: ó, eu não sei você, mas eu estou indo. Dei um checkmate nela, né? E daí, durante o mês de maio e junho, nós fomos sondar a terra para ver em que bairro que nós íamos morar, entre Itajaí e Camboriú, e alugamos um apartamento em Camboriú, a uma quadra do mar, por um período de 3 anos. E estávamos muito felizes, né? E 2 semanas antes nós tínhamos ido para lá para ver
móveis para ver algumas coisas. E ao retornarmos, encontramos a nossa sogra enferma, muito enferma. E ela estava na casa da minha cunhada, e eu não sei se ela contraiu o vírus na casa da minha cunhada, o coronavírus, porque lá todos eram assintomáticos. E acabou que a Rose foi infectada, eu fui infectado, meu filho foi infectado, minha cunhada foi infectada. E 2 semanas depois, né, eu estava internando a minha esposa, eu era assintomático, e 3 dias depois eu comecei a ver que a minha saturação ela estava baixando. Então, uma dica, se você tiver condições de ter um aparelho como esse aqui, um oxímetro, sempre meça isso, porque às vezes você pode estar tendo sintomas muito silenciosos, né? E daí depois de 3 dias que eu internei a minha esposa, eu fui internado também. Estou procurando ser mais rápido aqui, né? E quando eu entrei, no outro dia eles já me sedaram e eu já fui para a UTI, porque o meu pulmão já estava muito tomado. E quando eu internei a minha esposa, Deus não tinha me dado nenhuma revelação, nada, porque se eu tivesse percebido que eu nunca mais a veria, eu acho que teria me agarrado a ela e não teria deixado ela ir ou ficado longe dela. E eu não tive condições de me despedir dela porque eu também estava sedado, né? Eu fui entubado durante 20 dias, depois eu fui induzido a um coma, depois voltei, e quando eu voltei, não sei se era uma psicóloga ou uma assistente social, veio conversar comigo e eu estava perguntando da minha esposa e deduzi pela fala dela que a minha esposa havia falecido. Então eu tive uma queda, eu tive um retrocesso, tive que ser entubado novamente e aí fiquei mais um período entubado. E quando eu voltei da segunda intubação, eu tive que fazer uma escolha em fazer opção em sair daquela UTI, né? E ali eu pedia para o Senhor, né? Que Ele me ajudasse, que Ele me desse graça, que Ele me desse força, porque eu entendia que tinham pessoas aqui que dependiam de mim e que estavam me esperando, meus filhos, minha neta. Eu tenho uma pequena empresa de desenvolvimento de software, tenho uma equipe que realmente me superou, segurou as pontas, estão segurando sozinho. Tem uma liderança muito, muito bem formada, e então tinha toda essa preocupação. E ali eu fiz uma opção em me blindar emocionalmente e cuidar das minhas emoções para que eu pudesse ter uma recuperação mais rápida. E eu clamava ao Senhor porque eu não conseguia sentir a presença do Senhor. Eu não conseguia sentir a presença dele. Então eu comecei a clamar. E uma hora o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então eu comecei a louvar e no meu box, no meu quarto de UTI, tinha uma televisão e eu pedi o controle. E eu estava tremendo muito, ainda estou, e eu tentava achar um canal gospel que eu pudesse ouvir a palavra e trazer louvores ali. E o único canal que eu consegui pôr era um canal do Pai Eterno, um canal católico. E ali tinha alguns louvores, né? E depois consegui pôr num canal da Igreja Adventista, e era interessante porque daí tinha louvor e os médicos e os enfermeiros chegavam na minha cama e falavam: "O senhor é evangélico?" Aí eu falava: "Não, eu sou cristão." "Mas cristão de que ordem?" Eu falei: "Eu sou cristão, sigo a Jesus Cristo." E era interessante que eles iam cuidar de mim e ficavam prestando atenção nos louvores
nas palavras que eram ministradas. E depois eu consegui achar um outro canal que é da Lagoinha e tinha ministrações da PIB. E ali começou a minha recuperação. E daí eu começava a sentir a presença do Senhor e aquele quarto começou a se encher da presença do Senhor. E as pessoas que ali entravam começavam a confessar que estavam desviadas e outros chegavam e falavam assim, olha, eu não sei, mas você é o nosso milagre. Você é o nosso milagre. E como a gente fica desacordado, você não tem noção do que passou com você, né? E a partir daquele momento eu comecei a ver uma recuperação sobrenatural, né? E eles também começaram a ver. Tanto é que eu fiquei 30 dias na UTI e depois desse período eu me recuperei muito em 15 dias e já fui para uma semi-UTI, depois para um quarto e do quarto eu tive alta. Então, é muito interessante a gente ver algumas verdades quando elas são aplicadas na nossa vida, né? E eu, orando ali, o Senhor começou a ministrar muito na minha vida e o Senhor, e eu falava assim, Senhor, tira toda a ansiedade, né? Porque o Senhor nos desafia a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E eu estou muito ansioso com tudo. Aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou assim, ó, realmente eu cuido de todas as coisas, de todas as tuas ansiedades, mas eu vou cuidar dia após dia. As tuas ansiedades de amanhã, as tuas preocupações de amanhã, eu vou cuidar amanhã. E eu preciso saber hoje o que você quer que eu cuide. Então, a gente, quando está numa cama de UTI, completamente passivo, né? Usando fralda, e você vê ali que você não é nada, né? E um dia chegou os enfermeiros, estavam cuidando de mim, e trocando a fralda, e o Espírito Santo falou, cadê o homem, diz que opinião forte? Cadê o Sandro, né? E a gente vê assim uma vulnerabilidade de quem nós somos. Nós não somos nada, né? E daí você fica refletindo de como você tocava a vida, como que você se relacionava com as pessoas. E a nossa vida vai mudando muito. É aquilo, né? Você começa a ter outro sentido da vida. E ali eu comecei realmente a lançar para o Senhor as minhas necessidades do dia e não de amanhã, né? E o que eu posso dizer é que passou uma patrola muito grande na minha vida, né? Porque, e algo interessante que eu pedia para o Senhor é cuidar do meu coração. Porque muitas vezes nós, nesse momento de vida que eu estava vivendo e que eu estava projetando, de poder viver agora, pelo menos esse período, vivendo realmente um casamento que se encontrava em uma situação muito sarada, muito tranquila. Porque, como todo relacionamento, a gente passa por um período de adaptação e de desafios. E o meu casamento sempre foi um casamento que a gente fez opção de nos amar, embora muitas dificuldades, mas eu falava, olha, eu amo você porque diariamente eu faço opção em te amar. E nós estávamos vivendo um momento muito gostoso. E de repente tudo muda, né? Eu perco a minha esposa e todo aquele planejamento de vida, toda aquela expectativa de vida vai por terra. Então, muitas vezes, Satanás tenta entrar no nosso coração e pôr revolta e pôr sofrimento, mas eu sempre pedia para o Senhor, Senhor, eu de forma alguma, eu quero manifestar algum descontentamento, né? Porque, e aqui é o ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, né? O nosso desafio é sermos cartas vivas, como Paulo fala aos Coríntios. Nós somos cartas de Cristo para esta geração. Então, quando nós olhamos que, de repente, Deus está fazendo algo na nossa vida, e é algo que, aos olhos das pessoas, é uma tragédia, que aos olhos daqueles que nos cercam ou da sociedade é uma fatalidade, nós temos a grande oportunidade
de levar ao mundo uma palavra de esperança, de sermos realmente a manifestação de Cristo em um mundo caído, em um mundo que o próprio Senhor fala, né? Falou e fala para nós que nós teríamos aflições. Então, estava comentando ontem com o Aquiles e com o Lauré, às vezes nós temos fundamentos da nossa fé que nós tratamos como clichês, né? Um deles é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E às vezes a gente trata isso como clichê, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E esses dois versos eu me apeguei, não como clichê, mas como fundamento, né? Como fundamento. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Romanos, no capítulo 19 ao 29, e ele vai resumir muito o que eu estou tentando compartilhar e o que eu estou tentando viver. Porque é incrível, quando eu estava lá na UTI, eu recebi a visita de pessoas que foram enviadas por pessoas que estavam aqui fora. Enfermeiras que vinham: olha, eu sou amiga do Mateus e estou trazendo um abraço do Aquiles e de toda a família. Aí tinha uma outra pessoa que era irmã de um funcionário meu. E ali eu recebia muitas manifestações e fui cuidada de uma forma tremenda. E ontem eu soube que desde o começo, quando eu cheguei naquela UTI, eles me colocaram do lado da minha esposa e o tempo todo eu estive do lado dela e não sabia. Então, para mim foi um conforto saber que até o último dia dela, desculpa, Deus me deu a chance de estar do lado dela. Eu vou tentar me recuperar aqui para ler o texto. A gente te avisou que a gente fez uma conversa antes com o Sandro, fazer um cortezinho aqui para ele respirar, né? Ontem eu liguei para o Sandro e falei: ó, você tá bem? A tráqueo tá tudo certo, né? Segura as emoções. E aí a proibição, como eu sou chorão e o pessoal sabe, a proibição é que eu falasse muito e chorasse. Então prometi não chorar, mas não tem como a gente não se emocionar, né, amigo? E para nós é uma honra ter você de novo aqui conosco, o teu testemunho. Primeiro, assim, a tua companhia na nossa vida sempre é muito especial e sempre foi muito preciosa, de você e da Rose. E ouvir você aqui, né? A semana passada você apareceu no grupo de surpresa, nos surpreendeu. E hoje está dando um testemunho muito especial. Mas a gente não quer que você tenha que usar a bombinha de oxigênio aí, né? Não. Eu sempre digo que o Sandro é a melhor palavra na igreja no formato de stand-up comedy, tá? Então pode seguir nessa linha, tá bom? E o que eu notei, assim, tanto quando eu estava lá, as mensagens que eu recebia por WhatsApp, e quando eu voltei para casa, eu vi, assim, como a nossa vida como casal impactou muitas pessoas. E as pessoas, muitas falavam assim: olha, eu não consigo te visitar porque eu não consigo entrar na tua casa. Eu choro, eu não tenho condições. E eu comecei a ver a necessidade que aquelas pessoas estavam tendo de consolo. Eu falei: Senhor, eu não tenho o direito de ter qualquer outra atitude se não for de consolar, né? E algo tremendo, porque assim como eu estava sendo desafiado em consolar, o Espírito Santo vem com um consolo sobrenatural. Então, aqui em casa tem hora que nós estamos rindo, tem hora que nós estamos chorando, e até mesmo as terapeutas que vêm aqui em casa, elas são ministradas, elas começam a abrir o coração, começam a mostrar que não estão bem. E esse texto aqui de Romanos
fala muito, tá? Deixa eu pegar aqui. Romanos 8, do 19 ao 29. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porque existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Tem depois? E não somente o universo, mas todos nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas já que estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por algo que já recebeu? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a sua vontade. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o Filho de Deus. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, esse fundamento, esse texto, ele vem como uma verdade para nos ajudar nesse mundo tenebroso. E quando esse texto fala de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, o Senhor começou a ministrar, né? Qual é o propósito? Qual é o propósito de nós passarmos por tantas experiências que nós não queríamos passar? Porque o Senhor Jesus nunca falou que essa terra seria o céu. Ele falou que aqui nós íamos passar por tribulações e sempre nos desafiando a ter uma atitude positiva. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor está me tirando desse lugar e o Senhor tem um propósito. E às vezes nós somos levados a achar que existe um propósito único e exclusivo para a nossa vida que nos diferencia dos demais. Nós sabemos que isso também existe, mas o propósito aqui que o Senhor me mostrou é me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então, toda essa experiência, todo esse sofrimento, todos esses planos interrompidos, né? Eu estava querendo me aposentar e o Senhor falou, não é a hora de se aposentar, porque eu tenho que te tornar mais parecido comigo. E eu vejo que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas quando somos submetidos a experiências que nós não queríamos. Nós temos, né, este propósito no coração de Deus, de nos tornar parecidos com Cristo. E parecidos em todos os aspectos. Quando a gente vê nesse texto aqui que esse mundo, que esse universo, foi um universo afetado pelo pecado. Mas Jesus veio para restaurar, Jesus veio
E nesse processo de restauração, ele nos deu o primeiro presente, que ele fala aqui, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, eu fico impactado em ver como ele age nos dois lados da nossa vida. Ele intercede junto ao Pai, naquilo que nós não conseguimos interceder, naquilo que nós não conseguimos perceber, e ele é um intercessor nosso junto ao Pai. E como esse Espírito Santo age entre nós e o nosso próximo. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa que eu falei durante 1 hora com ele só, e no aspecto e num ambiente profissional. E aquela pessoa manda um áudio dizendo que eu impactei a vida dela, que eu deixei a minha marca na vida dela, e que ela estava desacreditada do ser humano, e através da minha vida ele voltou a acreditar no ser humano, e essa pessoa se declara um ateu, e ele até daí, depois ele fecha, eu quero continuar a nossa conversa sobre a viagem missionária que você fez para Cuba. E eu fiquei pensando, mas eu não falei nada disso. Eu fui lá profissionalmente. Aí o que eu pude perceber é que o Espírito Santo, da mesma forma em que ele intercede por nós, de forma que nós não podemos compreender, quando nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós estamos transmitindo uma mensagem que nós não percebemos para as pessoas, né? Como Paulo fala aos Coríntios, somos cartas vivas para essa sociedade. Então, eu não me vejo na posição de me lamentar, eu não me permito me vitimar, mas me alegro porque em tudo isso o Senhor está investindo na minha vida, na vida dos meus filhos, para que nós cheguemos a essa estatura do varão perfeito e que, de uma forma sobrenatural, esta sociedade precisa ter esse conhecimento de quem é Deus, né? Conhecimento dessa vida maravilhosa que é estar com Deus e ser filho de Deus. Então, diante disso, e eu me sinto muito confortado, que nem eu digo, eu não tenho palavras para falar a forma que o Senhor tem nos consolado, a forma que o Senhor tem nos fortalecido. Sentimos a perda, sentimos a falta, à noite a cama está vazia, mais fria, durante o dia a casa está incompleta, mas existe uma graça, existe algo sobrenatural de Deus envolvendo a vida dos meus filhos, envolvendo a minha família, envolvendo a igreja, envolvendo aqueles que nos amam. E esse é o nosso desafio, né? É entendermos que o propósito de Deus é nos tornar mais parecidos com Ele, né? Então, eu gostaria de terminar aqui até para dar oportunidade para os irmãos, e o que eu tenho para compartilhar é isso. Primeiramente, agradecer a todos pelas orações, pelo carinho, e nós estamos nesse processo, que se for para se o propósito do Senhor na minha vida é esse de me tornar cada dia mais parecido com Cristo, e em Isaías 53, verso 8, Isaías profetiza sobre Jesus, e ele fala que Jesus foi um homem experimentado em dores. Então, se nós vamos ser parecidos com Jesus, né, com certeza, nós seremos também uma pessoa experimentada em dores, para que em nós seja forjado o caráter dele, e para que nós possamos ser bênção, promovendo esperança para essa geração, promovendo vida, promovendo salvação. Então, irmãos, o meu coração não fica triste, meu coração se enche de alegria, se enche de grande... me sinto um privilegiado, porque Deus tem trabalhado na minha vida a fim de me tornar uma pessoa semelhante ao seu Filho. Que Deus seja louvado e que essa palavra, esse testemunho possa falar de alguma forma ao seu coração. E aqueles que são casados, né? Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo.
muitas vezes nós passamos por dificuldades, por crises de relacionamento, e sempre Satanás às vezes vem colocando coisas no nosso coração. E eu digo assim, se existiu um casamento que foi restaurado pelo Senhor, foi o meu. E o Senhor levou a Rose num momento de plenitude do nosso relacionamento. Então, abrace a sua esposa, abrace seu esposo. Como a palavra diz, que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que não se ponha o sol sobre as nossas diferenças, que possamos fechar o dia com tudo resolvido, né? E saiba que o Senhor deu a melhor pessoa para você. E se tem alguma coisa que te incomoda, é porque Deus usa essa pessoa para te tornar mais parecido com Cristo. Deus te usa na vida da tua esposa para te tornar mais parecido com Cristo. E repito essa palavra: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. E o propósito de Deus nas nossas vidas é nos tornar mais parecido com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Uau! Segura coração, né? Quem foi impactado, levanta a mão aí. Tremendo, Sandro, o teu testemunho. Nós sabíamos que teria essa força, teria esse impacto. Por mais que a gente diga assim, não chore, não tem como não chorar. Então, nos permita. No formatinho do nosso grupo, a gente está indo para os 10 minutos finais. O Sandro conhece a dinâmica do nosso grupo. A gente está com pessoas que estão aqui nos visitando também. A gente falou um pouquinho disso no início. Mas eu vou convidar 3 homens e 3 mulheres para falar. E aí a única coisa que eu vou pedir para a gente não estourar o nosso tempo, e a gente aqui é rigoroso no tempo, porque sabe que muita gente está trabalhando home office ou vai trabalhar. Então, nessa divisão eu vou chamar 3 homens e 3 mulheres. Eu vou chamar o Laurenildo, vou chamar o Marcos Magalhães e o Daniel Freitas. O Daniel Freitas vai ser o último a falar, e eu vou convidar o Daniel para dar uma palavrinha bem rapidinha, de 15 segundos, e fazer a nossa oração de despedida, né? E também vou convidar 3 mulheres. Eu vou convidar aqui a Gisele, tá? Vou convidar a Virna, lá de Belém do Pará, para dar um oi e bem rapidinho. E também eu vou chamar aqui a Deise. A Deise estava aqui conosco. Vamos começar com o Laurenildo. Pastor Lauré, que já esteve conosco, uma honra ter você aqui de novo, está aí nos acompanhando há tanto tempo. É um privilégio, viu, Lauré? Prazer, é muito bom poder ouvir esse testemunho tremendo do Sandro, né? Eu já estive ontem lá com Aquiles, nós oramos com ele, também a cunhada dele, né, a Rose Cléia, foi tremendo, assim, ouvir o testemunho dela também. E eu queria, assim, como já falei com ele, orei com ele ontem, eu queria direcionar essa palavra, principalmente para vocês todos que estão ouvindo esse testemunho, né? Assim, falar um pouquinho quem é o Sandro realmente. Para mim, a minha percepção do Sandro, desde que eu conheci até agora nessa situação, né? A gente sabe que é uma família missionária, um homem doador que tem abrido a sua casa para muita gente. Eles são uma família missionária, né? E eu vi um pouquinho desse coração dele ontem. Agora eu estou entendendo realmente o valor, a importância desse homem e por que Deus trouxe ele da morte, né? Eu falei para ele que ele é como Lázaro, né? A enfermidade dele não foi para a morte, mas foi para que glorificasse a Deus. E isso não vai ter como medir isso, a glória de Deus, não vai ter como você medir, porque muitas pessoas ainda vão ser tocadas pela vida do Sandro, como já está acontecendo. Ontem eu vi testemunhos incríveis na casa dele. Os filhos, né, os parentes estão sendo profundamente tocados. Então, assim, eu quero encorajar cada um de vocês que estão aí, né? Realmente, esse testemunho aí deve, sabe, te desafiar realmente a viver essa vida que o Sandro está intencionado a viver 100% para Deus. Aquele versículo que fala assim: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, se Deus trouxe ele à vida, é por amor aos seus filhos, sua família,
Mas Deus tem algo muito forte para comunicar para nós que estamos vivos hoje. A glória de Deus está sendo manifestada aqui nesse momento, nessa live conosco, nessa reunião, né? Então, eu quero encorajar cada um de vocês. E para você, Sandro, eu quero dizer o seguinte: você, irmão, tem sido um doador para sua família, foi para sua esposa, e você esqueceu de você para dar a sua vida pelos outros. Então, queremos dizer, como homens desse grupo aqui para você, que nós estamos aqui agora também, tá? Para apoiar você nesse tempo. Queremos dar de nós desse tempo para você, nesse tempo de recuperação. Eu sei que esse vale vai passar e você vai se recuperar ainda muito mais e vai ser tremendamente usado por Deus. Mas eu quero me dispor aqui, não só nesse momento, né? Meu telefone já está aí contigo. Quando precisar, pode ligar para a gente orar, né? Conversar, tá? E eu creio que os outros homens também estão disponíveis aí para você. Nós somos uma equipe, né? Aqui há um pastoreio, há uma amizade aqui genuína entre nós. Então, assim, eu quero dizer para você, receba um pouco também agora. É tempo de você receber um pouco. Você tem dado bastante. Receba de Deus, mas deixa Deus nos usar também nesse tempo para que você também receba através das nossas vidas. Amém? Ok, pastor. Amém. Eu vou encerrar. Já encerrei. Legal. Eu estava te agradecendo aqui, né? Para a gente poder ouvir aí, abençoada a tua palavra, muito especial. Ela é uma palavra pastoral e uma palavra profética e é uma palavra de compromisso. Tamo junto. Você sabe disso. Obrigado. E o mesmo, Nascimento, eu digo para os demais aí, que pode ligar para nós também. Esse grupo, como é um grupo de apoio, né, como o Aquiles tem dito, nós estamos aqui 24 horas para ouvir também essas pessoas que quiserem nos ligar. Pode nos procurar, tá? Legal. Pastor Lauré tem um testemunho maravilhoso e é uma bênção ouvi-lo sempre, né? Vamos rodar, então, naquela linha para a gente não estourar o nosso tempo. Eu quero ouvir agora, eu falei da Gisele, né? Gisele, você está ouvindo? Pode falar? E depois você já pode passar a bola para o Marcos Magalhães, tá? E o Marcos passa para a Deise e a Deise passa para o Daniel, que aí a gente ganha tempo. Eu só vou cortar seu tempo se alongar, tá bom? Para a gente não estourar das 9 horas. Bom dia, tudo bem? Quero agradecer esse momento, né? E falar que o Sandro a gente conheceu faz muito pouco tempo. Não tive o privilégio de conhecer mais, mas agora nós vamos ter, eu e meu marido, o Lídio. E é muito lindo o testemunho dele, tenho certeza que ele vai impactar muita gente ainda, e foi para isso que Deus preparou ele. E é isso. Obrigada. Ok, então vamos ouvir o Marcos Magalhães. Marcos Magalhães, está ouvindo? Ele está com o áudio fechado, Marcos. Oi, 3, 2, 1. Foi. Alô, estão me ouvindo? Oi, Nascimento, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, pode falar bem rapidinho, Marcão. Então vamos lá. Queridos, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ser bem rápido, né? Se a gente conseguir, é claro. Sandro, eu sei que você está me ouvindo, cara. E, assim, não que sua esposa, em nome de Jesus, ela fez parte do seu ministério, ela fez parte do seu refinamento, que nós temos que passar pelo... A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado. Obreiro aprovado tem que passar na prova. Você não entra numa faculdade sem passar no vestibular. Então, ela não te atrapalhou em nome de Jesus. Mas agora você está extremamente pronto, cara. Você está pronto para ir, sei lá, cara, pregar na China, para ir pregar no Afeganistão. Porque agora
é isso que você falou, viver para você é Cristo, morrer vai ser lucro. E Paulo depois adverte, eu já não sei mais o que escolher. Se eu resolver ficar nesse corpo, eu vou colher os frutos desse corpo, do meu labor, do meu trabalho. Mas eu não sei o que escolher. Então, queridos, não que Deus nos chamou para uma vida de sofrimento, em nome de Jesus, mas a nossa alegria, o nosso fortalecimento vem no sofrimento. Deus nos tira daí, porque se for só vitória, irmão, aqui na terra, só vitória, só alegria, nós não estamos dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos fora do corpo espiritual de Deus. Só vitória, só alegria, só vitória. Cara, nós estamos participando do mundo físico, onde nós temos que ganhar tudo. Nós não podemos perder nunca. Agora o Sandro, ele chegou no estágio exatamente onde varão perfeito, ele foi muito sábio em falar, várias vezes ele falou varão perfeito, entendeu? E eu não sei a vida de todo mundo, eu passei pelo Covid, minha esposa passou aqui dentro da minha casa, minha filha passou, mas seria hipocrisia da minha parte se eu falar que eu cheguei a 5% do que o Sandro passou, em nome de Jesus. Então, é isso. Tenha esse testemunho como exemplo daquilo que nós podemos passar para atingir a maturidade que Deus quer da gente. Marcão. Essa é a mensagem. Beleza? Obrigado, Marcão. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. É a Não... Deise. Agora é a Deise. Isso. Vai lá, Deise. Não tem como não chorar, hein, Sandro? Não tem como não chorar. A minha palavra só, Sandro, é de gratidão por você se expor, por você compartilhar a sua experiência. Para mim, a sua fala é um convite à intimidade no relacionamento com o Senhor, é um convite a descansar na soberania desse Deus que nos dá a vida. E enquanto você falava, eu me lembrei muito da minha experiência, né? Eu perdi minha mãe em 2014, uma experiência muito dolorosa também. Minha mãe ficou 8 meses na UTI, então eu sei muito, eu vivi de perto essa realidade. E eu sei que são muitas dores, mas eu também sei que é um convite, né? Como eu falei, à intimidade, a descansar nesse cuidado do Senhor, que é grande, que é poderoso e que nos aperfeiçoa em todo o tempo. Então, só tenho a agradecer mesmo pela sua palavra, por compartilhar da sua experiência e por fortalecer a nossa vida através da sua. Obrigado, Deise. Vamos passar então ali para a Virna dar um alô, e aí a Virna já passa para o Daniel. Antes do Daniel, daí só o Sandro para dar um tchau, e o Daniel faz uma palavra final e uma oração de encerramento para a gente, que a gente já está no nosso tempo. Obrigado, Deise. Bom dia a todos. Eu queria dizer para o Sandro que a partir de hoje você estará presente nas minhas orações, Sandro. E dizer que a sua história tocou profundamente em mim, a sua história linda de amor, e eu consigo perceber, eu estou arrepiada aqui, que a Rose está lindamente viva dentro de você. Que Deus te abençoe, te dê força, e você está, a partir de hoje, você está presente nas minhas orações. Obrigado, Virna. Sandro, para você encerrar, e a gente passa a palavra para o pastor Daniel Cadena fazer uma oração final abençoando a todos. Eu quero agradecer o carinho e as palavras de cada um de vocês e realmente peço que estejam me colocando nas suas orações, né? É um momento em que, comentei ontem com o Lauré, é um momento de reengenharia da minha vida, né? De desafios, de me reinventar em todos os sentidos. Os lugares que eu ia com a minha esposa, não sinto mais a vontade em ir, e eu vejo assim um grande desafio. Então, orem por mim e vamos caminhando nessa jornada até que chegue o número da nossa senha aí, né? E nós vamos estar com Cristo. Mas durante esse período, estarmos servindo e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sandro. Daniel.
Sandro, mais uma vez, obrigado, né? Ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas através do Aquiles, né? Nós temos, assim, esse forte testemunho dele, de todos que te conhecem, né? Do teu caráter, do que Deus tem feito na tua vida. Obrigado mais uma vez pelo testemunho, me tocou muito, né? Eu acho que todos que falaram, que já expressaram, e eu acho que falam por todos que estão aqui participando, né? É importante para nós esse testemunho de como reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas, a valorizar os nossos relacionamentos, né? Quanto podemos valorizá-los, né? Nós temos essa oportunidade. Obrigado mais uma vez, tá? O Senhor te abençoe. Conte conosco, né? Expressando também a oferta do Lauré, conte conosco e com as nossas orações, com o nosso suporte, tá? Vamos orar, agradecer por esse tempo, né? Deus nos abençoou hoje de uma forma tremenda com essa experiência, com esse testemunho. Né? Obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor nos reuniu aqui hoje e somos gratos por isso. Graças por o Senhor ter poupado, pela experiência dele estar servindo para todos nós. Que o Senhor, através do teu Espírito, Pai, esteja nos conduzindo, né, a refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre aquilo que não temos, assim, saído do nosso agrado, mas enxergar o Senhor em tudo que está acontecendo conosco. Mas, principalmente, valorizar os nossos relacionamentos. O Senhor abençoe o Sandro, a sua família, e a cada um. Pai. Uma boa semana especial a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos, obrigado, Daniel, obrigado a todos, obrigado, Sandro, e até um próximo encontro, tá bom? Tchau para vocês.